Bom momento a todos que nos ouvem. Eu sou a Júlia, eu tô aqui com a Sara e a gente vai apresentar o podcast Ponte Dialógica. Hoje a gente tá com um episódio muito especial falando sobre arte na Idade Média com a historiadora Aline Silveira. E no lado do artista, a gente tem um depoimento do Renan Ramos, que também é nosso amigo, que vai falar um pouco sobre seus filmes e o processo criativo. Esse episódio é um oferecimento da Casa Vermelha. A casa está com atividades online nesse momento de isolamento e os cursos online estão abertos agora para inscrição. A gente tem curso de iniciação teatral, montagem teatral, teatro para adolescente, expressão corporal. Deem uma olhadinha lá no site se vocês tiverem interesse em participar. Além disso, o canal da casa no YouTube está com vários vídeos novos. O SOS, que é um projeto da montagem teatral, o Latente, que é um projeto do Teatro para Adolescentes, que estreou agora, e os programas ao vivo também, né? As lives, o Cena Delas, o Transver, todos esses produtos vão estar sendo oferecidos para o público agora nesse segundo semestre. Sigam a gente nas redes sociais. As redes sociais da casa são Instagram, @MCCCasavermelha, Facebook, facebook.com/MCCCasavermelha. O site é www.casavermelha.art.br. No site vocês vão conseguir as informações sobre tudo isso que eu tô falando para vocês. E também no site tem o blog, que a gente posta textos relacionados aos episódios do podcast. Então, vão lá para ter esse material complementar, beleza? Fiquem com o episódio e fiquem ouvindo ele até o final aqui com a gente. A Idade Média, Idade das Trevas, controlada pela Igreja Católica, onde tudo era trancafiado em feudos sem arte e queimando todas as bruxas na fogueira, crentes com arte rasa e com a exclusiva função de captar. O mais violento e intolerante período da história, a Terra plana! E isso tudo faz parte da grande falácia que nos contaram a vida toda sobre a Idade Média. Este pensamento ele é muito difundido no imaginário popular, motivo que nos leva a abordar esse assunto no episódio de hoje. Quando se fala em período medieval, é muito frequente a imagem de um mundo dominado pelo poder da Igreja Católica, um mundo cultural, intelectual e artístico encerrado em si. A arte medieval muitas vezes aparece em contraponto aos tempos modernos, que graças ao Renascimento reviveu a arte e a cultura morta na Idade Média. Mas será? Seria os tempos medievais os séculos das trevas ou os séculos das luzes? Nosso objetivo aqui não é pintar a Idade Média de cor-de-rosa e arco-íris, mas sim questionar a consciência histórica que permeia o medievo, entendendo que é um passado muito complexo. A gente está falando de um período de 1000 anos, então ele vai ser marcado por uma imensa pluralidade e dinâmica de transformações. Sim, a gente vai ter, por exemplo, as rotas da seda, que vão conectar os 3 continentes, Ásia, África e Europa. Alguns estudiosos ainda colocam que esse teria sido a primeira globalização, porque são rotas comerciais, tanto marítimas quanto terrestres, que irão conectar pessoas e por ali transitar produtos, bens, técnicas, conhecimentos, culturas, religiões. Tanto o budismo quanto o islamismo vão estar se expandindo por meio das rotas da seda, e tudo isso em uma conjuntura de pluralidade cultural. As universidades vão se originar no período medieval, nós vamos ter diversas casas intelectuais, casas de tradução. Então dizer que a Idade Média é a Idade das Trevas, não. Ah, Sara, às vezes eu percebo que as pessoas tendem a ver a história de maneira maniqueísta. Mas o que é o maniqueísmo?
A princípio, seria um dualismo religioso que tem origem na Pérsia, cuja doutrina consistia basicamente em afirmar a existência de um conflito cósmico entre o reino da luz, que era o bom, e o reino das sombras, que era o mal. Atualmente, esse termo é usado para quando temos uma visão muito dualista de algo. Por exemplo, uma pessoa ou ela é boa ou ela é ruim. O vilão é 100% do mal. Não existe mal no mocinho, né? Esse conceito a gente tem que desconstruir. Sabemos que a mídia nos estimulou por muito tempo a pensar nessa lógica. Hoje eu sinto que o caráter de alguns personagens, nas novelas, no cinema, vem se transformando para algo mais fluido, né? Que vai o bom e o mal, de repente é bom, de repente é mal. Entretanto, os desenhos que a gente via na nossa infância acabam por moldar muito nossos pensamentos. E o que seria um desenho da Disney, da nossa época, né, meninas? Sem o super vilão e a super mocinha inocente. Temos que desapegar dessa visão para analisarmos historicamente pessoas e situações. E para nos desapegarmos da ideia positivista de figuras e mártires, principalmente na hora de analisarmos um período como a Idade Média, né? Sim, enfim, né? E tudo isso a gente tá falando para pensar a Idade Média a partir da existência de pluralidade. Tem um autor medievalista, o Libera, que ele fala que o mundo medieval ele não tem centro. É muito comum a gente associar a Idade Média a um pedaço minúsculo da Europa. Mas há muitos mundos medievais, por onde circulou culturas, línguas e produções de saberes diversos. E eu acho que uma maneira muito legal da gente desconstruir o mundo das trevas é pensar na perspectiva artística. Bom, agora a gente tá muito kiki sobre Idade Média, eu e a Sara, e a gente tem uma convidada também, que a gente tá muito, muito feliz de receber. Ela foi nossa professora de História Medieval na faculdade, e a gente adora ela muito, né, Sara? Sim, amo! Hoje vai ser muito difícil não puxar o saco, tá, meninas? Temos hoje uma escorpiana maravilhosa e a gente tá aqui hoje com a Aline Silveira. Olá, eu saúdo vocês. Meu nome é Aline, eu sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, sou professora de História Medieval e também pesquiso História Medieval. E hoje, então, estou aqui para conversar com vocês sobre a arte medieval. Mas eu acho que a nossa conversa vai ser um pouco diferente do que vocês encontram nos livros de histórias das escolas. Porque estamos falando de arte e de história da humanidade. Isso significa que nós temos que abrir um pouco mais nosso campo de visão. E por que não dizer a nossa imaginação? Criar imagens do que poderia ser essa arte medieval. Então, para começar, nós temos também que pensar que o que se chama de história medieval não é uma história da Europa. Quando a gente olha para o mapa, a gente percebe que os 3 continentes, a Europa, a África e a Ásia, são terras conectadas, também conectadas pelo mar, pelos rios. E quando a gente pensa assim e olha para o mapa, se pergunta por que estudar a história da Europa, a história da Ásia ou a história da África de forma separada. Na verdade, para realmente entender a história de qualquer um desses continentes, tem que entender que eles estão conectados, sempre foram conectados, sempre houve trocas culturais, sempre houve uma fusão cultural. Por exemplo, os números que hoje nós chamamos de arábicos veio da Índia e chegou no Ocidente, na Europa, através dos árabes. Por isso o nome deles são números arábicos, quando na verdade a origem deles é indiana. Só para dar um exemplo da conexão entre esses continentes durante a Idade Média. Para pensar de arte também nessa história, tem que pensar que existiu uma forma artística, uma forma de pensar e uma forma de experimentar essa arte na Europa, outra forma de experimentar essa arte no Oriente e outra forma de experimentar a arte na África. O que eu vou falar aqui é um pouco do que foi experimentado, então, ao redor do Mediterrâneo, pensando no norte da África, Oriente Médio e a Europa.
Então, o que vocês estão acostumados a ler nos livros de história é que haviam dois estilos, né? Quando as pessoas principalmente dão exemplos da arquitetura medieval. Fala do românico e do gótico. Mas no mundo árabe, por exemplo, também vão ter muitos outros estilos, como arabescos, aonde tem uma confluência da cultura por onde esses árabes muçulmanos passaram e confluíram com outras culturas, onde vai ter um estilo mais próximo do estilo persa, na região do que hoje é o Irã, o Iraque, algo mais próximo do estilo berbere, né, do norte da África, quando se fala dessa região, assim como vai ter um estilo no Mediterrâneo, no sul da Europa, mais próximo do que é essa experiência visigótica, franca, que é desses germanos que estavam ali na Europa e depois, né, na Península Ibérica, com a chegada dos árabes, há toda uma confluência, uma fusão desses estilos. Mas eu acho que nos importa e que é realmente interessante é também pensar o que significa arte para os medievais. Porque o que é comum se olhar nos livros é o que nós, modernos, pensamos sobre os medievais. E é jogado para lá os conceitos de arte e de estilos que não foram criados na Idade Média, nem foram pensados na Idade Média dessa forma. Foram pensados por nós, modernos, olhando para o passado. Então hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre essa experiência das mulheres e dos homens medievais. A Aline, ela fala sobre esses 3 continentes, Ásia, África e Europa, estarem conectados. E pensando nessas trocas entre Oriente e Ocidente, entre os mundos medievais, é possível analisar o impacto disso nas artes plásticas. É por isso que eu gostaria de trazer um pouquinho da escola de Gandhara como exemplo. Como eu havia comentado, o budismo ele vai estar se expandindo ali no período das Rotas da Seda. E os budistas, eles estavam atentos em seu processo de expansão a essa dinâmica de circulação de saberes. Eles queriam desenvolver formas plásticas que pudessem ser compreendidas por outras culturas. É quase como na busca de um estilo internacionalmente conhecido. E é então que vai ser fundada a Escola de Gandhara, que nada mais é que um fruto dos cruzamentos culturais, porque ela vai promover a fusão da arte grega e a arte budista. Nós vamos ter pela primeira vez um Buda esculpido com túnicas gregas, bem diferente da maneira mais indiana que ele vinha sendo apresentado. Então, é muito forte a gente ver nas artes plásticas, por exemplo, o caldeirão de culturas que está ocorrendo, a cultura helênica e a cultura budista. Isso também vem para nos mostrar um outro equívoco sobre a Idade Média, que é pensar que a cultura grega estava morta nesse período, e que só o Renascimento traria novamente ela na modernidade. Mas não, a herança grega estava muito viva no período medieval. A gente vai ter isso tanto presente na arte, como é o exemplo da Escola de Gandhara, mas também na filosofia. Os medievais vão herdar vários conceitos helênicos, o próprio platonismo, e a noção da Terra ser redonda, por exemplo. Então, pensar que a arte grega esteve morta no período medieval é mais um desses equívocos. A Aline traz pra gente uma contextualização da religião no período medieval. A gente precisa compreender para podermos falar sobre arte, pois tudo está interligado. Bem, igreja e arte. O que mais ou menos aparece também nos livros de história é que o que se chama de uma instituição, a igreja, teria o monopólio do conhecimento, inclusive da produção artística. Isso é outra coisa que nós podemos colocar em questão. Por quê? Se a proposta inicial da nossa conversa seria pensar os 3 continentes conectados, a Europa, a Ásia e a África, nós temos que pensar que nós temos 3 religiões monoteístas de fundo ou de raiz abraâmica. O que isso significa? Significa que tanto o cristianismo como o islã e o judaísmo, eles têm dentro da sua construção, da sua crença, o mesmo patriarca, o Abraão bíblico, e por isso são chamadas de religiões abraâmicas.
Bem, mas mesmo sendo irmãs, né, abraâmicas, elas vão ter experiências, vivências, interpretações diferentes desse monoteísmo, deste único Deus. Então, a mesma coisa, isso vai refletir na sociedade de forma diferente. Enquanto o cristianismo na Europa já surgiu, né, no início da era cristã e a partir do século V está ainda se fortalecendo, sendo que no século IV, né, 400 anos depois da era cristã, ela começa a ser oficializada pelo Império Romano. No século V, que geralmente se coloca como o início desse período medieval, ainda está buscando uma construção, ainda está buscando se fortalecer enquanto instituição. E isso vai durar muito tempo, talvez todos os 1000 anos da Idade Média. Isso significa que essa religião cristã no mundo ocidental, latino, que nós conhecemos hoje como Europa, ela não tem todo esse poder como aparece nos livros. É uma disputa constante com o poder local, o poder que é chamado de laico, ou seja, dos reis, dos duques, do imperador, pela disputa tanto do poder como também da influência que vai ter. Então, se pode falar mais de uma rede de bispos que colaboram e que às vezes estão em conflito, e mesmo de uma relação, né, de autocolaboração e também de conflito entre esses reis, príncipes, duques e esses bispos. E dentro dessa conjuntura, todo desse espaço todo, dessa busca de um espaço, tanto por esses reis como por esses bispos, é que se vai construir esse cristianismo nessa Europa ocidental. Enquanto que na Europa oriental, né, na parte mais do que hoje nós conhecemos ali como a Turquia, que na época era Bizâncio, havia um cristianismo que adotou o grego como língua principal e que vai ter uma constituição política diferente no Ocidente, como pano de fundo, aonde tem um imperador. Ainda na tradição dos imperadores romanos, vai ter um imperador, então vai ter um poder centralizado. E o cristianismo, então, vai ter como seu principal líder, não o Papa, nessa região, né? Não o Papa, nem mesmo o patriarca, mas o imperador bizantino. O outro mundo que nós temos aí, pensando nesse fundo religioso, é o Islã. O Islã surge no século VII, e vai se espalhar durante esses séculos medievais pelo norte da África, por todo o Irã e o Iraque que nós conhecemos hoje, que na época era a Pérsia, e também pelo sul da Europa, Península Ibérica, sul da França, sul da Itália. O Mediterrâneo se torna um mar arábico, praticamente. Outra religião monoteísta, como eu já falei no início da nossa conversa, é o judaísmo, que vai conviver com essas outras manifestações monoteístas, tanto cristã latina, cristã grega e o Islã, vai conviver nessas regiões, adaptando-se, né, tanto a questão política como também a questão religiosa, onde vai surgir uma diversidade dentro desse mundo religioso judaico durante a Idade Média. Então, dentro disso, para a gente ter em mente que não dá para pensar de forma alguma de um monopólio do conhecimento, da produção artística de uma igreja ocidental latina, que nem ainda está solidificada, que ainda não está realmente constituída enquanto poder institucional. A igreja é a comunidade desses cristãos, que ainda estão divididos entre cristãos latinos e cristãos gregos. Então é isso que a gente tem que considerar para pensar, então, essa expressão artística, mas não só isso, a própria história, a vivência, o dia a dia dessas mulheres e homens medievais. Como ela aponta no áudio, não é possível a gente pensar então nessa homogeneização religiosa do período medieval, até porque não havia esse monopólio. Ela fala, por exemplo, do mundo do Islã, e no processo de expansão do Islã,
quando a dinastia Omíada, que é uma das dinastias árabes, chega à Península Ibérica, ali acaba se construindo uma sociedade em que as 3 culturas abraâmicas que a Aline cita, a judaica, a cristã e a islâmica, vão conviver lado a lado. Al-Andalus, que é o nome árabe à Península Ibérica, forjou uma cultura original, em que essas 3 religiões conviveram e coexistiram. É uma sociedade em que floresceu um rico intercâmbio de ideias, onde a arte e a arquitetura se destacam, como é o caso da Mesquita de Córdoba. Ela é um exemplo muito legal de se pensar a fusão entre a arte islâmica e a arte cristã. Vários artistas cristãos bizantinos vão vir de Constantinopla para trabalhar na mesquita. Eles vão ser convidados porque eles são especialistas em mosaicos. E os muçulmanos, eles valorizavam bastante as artes decorativas, e isso permitiu um encontro com os artistas cristãos bizantinos, que eram muito especialistas na criação dessas imagens de grande brilho. É claro que a arte bizantina vai ser adaptada para representar o imaginário muçulmano, então vamos ter a presença de sofisticadas caligrafias, motivos arabescos, geométricos, vegetais estilizados. E a Mesquita de Córdoba é um monumento arquitetônico bem importante e interessante da gente pensar essa fusão cultural e que não havia esse monopólio. E hoje, inclusive, é uma mesquita catedral. Então a gente está aqui falando sobre arte e como que a gente pode pensar mais sobre arte, imagem, estética e alegoria no período medieval. A gente tem um áudio da Aline para nos mostrar um pouquinho disso. Então agora a gente pode começar a falar do que seria essa arte medieval. Para começar, como a gente conversou lá no início, a arte medieval não tem o mesmo sentido do que tem hoje a palavra arte, por exemplo. Na Idade Média, arte era a palavra para designar ofícios, né? Como se fosse hoje profissões, ligadas ao saber e ligadas também ao fazer humano. Então, as artes eram divididas entre artes liberais e artes mecânicas. As artes liberais seriam a lógica, a gramática, a retórica, a aritmética, a música, a geografia, a astronomia, que na Idade Média era algo próximo do que hoje a gente conhece como astrologia. As artes mecânicas, que tem mais a ver com as artes dos afazeres, né, que tem mais a ver com o fazer manual. Então tinha a tecelagem, quer dizer, essa questão da vestimenta, a agricultura, a arquitetura, a questão da arte da guerra, da caça, que seria a milícia, a questão do comércio, as artes da culinária e as artes da metalurgia, que seriam, então, essas seriam as artes mecânicas. Então, como a gente vê aqui, a palavra arte tem a ver com o fazer e com a construção de um conhecimento. Isso, então, como os medievais viam essa palavra. Mas eles, então, experimentavam essa questão do fenômeno artístico? Sim. E aí a gente pode falar na questão da estética medieval e também da relação que eles vão ter com a imagem. Porque a imagem vai ter uma função didática. Como vocês já devem ter lido ou escutado em algum lugar, visto nos filmes, a grande população medieval não tinha acesso à escrita, não sabia ler ou escrever. Então, uma forma das pessoas passarem a mensagem, se comunicarem, era através da imagem, seja mesmo uma pintura, ou seja um vitral, ou uma questão arquitetônica, ou até mesmo imagens mentais construídas através dos poemas, as poesias, que eram então cantadas nos jograis, em praça pública. Então a gente pode falar nessa estética medieval, que também não é exatamente como hoje nós falamos de estética. É interessante pensar como a grande maioria dos conceitos que estamos acostumados são modernos ou têm a sua redefinição na era moderna. Isso faz com que tenhamos algumas dificuldades em pensar como o indivíduo agia ou se comportava nos tempos medievais, já que não temos como colocar esses conceitos para eles, né? Pois eles não os tinham, né? É muito difícil você colocar um conceito que foi criado posteriormente na cabeça de um indivíduo que veio antes, né, desse conceito. Fazer isso, essa prática, seria um anacronismo histórico. E isso pode levar a erros de análise sobre uma população ou um período. Não só erros, mas também
é bem perigoso, assim, cometer anacronismos históricos, que seria julgar um povo com a ótica dos nossos conceitos atuais, né? Dizer, por exemplo, que a Joana d'Arc era feminista, né? Isso a gente pode dizer que a figura que criaram dela, né? Que a gente não tem como saber exatamente quem era a Joana d'Arc, né? Mas que a figura que criaram da Joana d'Arc pode ter essas características de uma mulher forte, uma mulher que talvez se encaixa nesses modelos do feminismo, mas não que a Joana d'Arc fazia o que ela fazia, né? O que a gente acha que ela fazia, no caso, porque ela era feminista ou porque ela tinha pensamentos feministas em sua cabeça, porque não existia esse conceito na época da dita Joana d'Arc, né? Lembro como no meu período de faculdade de História, que cursei 2 anos só, principalmente quando eu estudava Antiguidade e Medievo, que eram disciplinas que eu adorava, mas eu tinha uma certa dificuldade em compreender que a minha cabeça ainda era muito formatada para olhar para o passado mais distante com conceitos do presente. Isso é muito frequente, tudo isso que a Júlia falou, então a gente precisa ter essa cuidado, o historiador precisa ter esse cuidado. E uma coisa que eu achei muito interessante é que a Aline traz o conceito de arte medieval enquanto um saber, enquanto um ofício, não tanto num sentido estético. Ela até cita matérias científicas, como aritmética, e isso me faz pensar a atividade intelectual como uma atividade artística nesse período. E a atividade intelectual era muito intensa. Por exemplo, onde hoje é Bagdá, surgiu a Casa da Sabedoria, um centro cultural árabe. Foi bem no momento da Idade de Ouro do Islã, e lá era uma casa de traduções. E é graças aos árabes que a gente tem diversas obras do grego, dos persas e dos indianos traduzidas no período medieval. Então eu penso também a atividade intelectual como um desses ofícios da arte, a arte de se traduzir, a arte de se fazer ciência. Claro, não foi só os árabes que fizeram e participaram de todo o movimento intelectual, nós vamos ter isso também ao Andaluz, na corte de Afonso X, mas é muito interessante a gente pensar a arte sob essa outra perspectiva, não tanto numa perspectiva estética, que é a perspectiva que os medievais assumiam no seu momento. O que está por trás da estética medieval é uma percepção de mundo, que nós podemos chamar de cosmovisão, que está ligado a um elemento filosófico muito próximo do que nós poderíamos chamar de neoplatonismo. Eu sei que é um pouco assim, talvez vocês não tenham ouvido falar ainda dessa questão filosófica, mas o que é de importante nela, na estética medieval, na imagem medieval, e o que nós hoje chamaríamos de arte na Idade Média, é a importância e o significado da imagem. A imagem, ela é alegórica. E o alegórico na Idade Média significa que aquela imagem, ela não apenas representa algo, como ela contém diversos significados, como que uma imagem tivesse várias camadas de significado. Então a imagem da justiça não é só a imagem de uma mulher segurando uma balança. Ela tem todo um significado mais profundo que, em última instância, liga a uma verdade divina que deve ser revelada através da imagem. Então a imagem acaba sendo um meio das pessoas acessarem a verdade divina. E por isso a imagem ela vai ser tão importante na Idade Média. E aquilo que ela quer transmitir, a mensagem que ela quer transmitir, é ainda mais importante do que a forma dessa imagem. Então, por exemplo, o que vocês podem escutar por aí, porque os medievais não tinham perspectiva, não conseguiam reproduzir perspectiva nas imagens. Não é que eles não conseguiam reproduzir a perspectiva, é que eles não queriam reproduzir essa perspectiva. Não é o que interessava, mas sim a mensagem da imagem. É muito comum ver nas luminúrias medievais, nas imagens medievais de manuscritos e até mesmo dos vitrais de igrejas, os livros em cima da mesa, numa perspectiva que não é realista. O livro ele não parece de uma forma achatada como deveria ser em cima da mesa. Ele está como se tu conseguisse olhar o livro por inteiro, porque a mensagem que essa imagem quer passar é o conteúdo do livro.
Não apenas que o livro está em cima da mesa, mas o conteúdo que está ali. Seja um versículo da Bíblia, seja uma poesia, ele quer mostrar, então, o significado mais profundo daquela imagem. E é assim, dessa forma, que nós temos que tentar entender essa arte medieval, a partir da experiência daquelas pessoas, e não tentar julgar ou entender a partir dos nossos pressupostos. Nesse sentido, então, a escolha desse artista medieval, que vamos chamar então de artista a partir da nossa percepção, é a mensagem que ele quer passar. E para isso ele vai usar as formas e também as normas, né, dessas formas que são reconhecidas. E, de novo, o que é importante é a mensagem, a história que está passando, e não necessariamente a forma como ela vai passar. Isso não quer dizer que esse artista medieval não se importe com a questão estética, com as imagens, com as cores das imagens, porque essas cores também vão ter significado. O que o azul representa dentro da imagem, o que o vermelho, o que o dourado representa dentro da imagem. Além disso, também o quanto custa essas cores, porque as cores são cores naturais, feitas de moluscos, de cascas de árvores, de ervas, de minerais, que podem custar muito para esse artista, que geralmente, claro, acaba sendo então patrocinado, vamos dizer assim, por um nobre, por alguém que tem condições de pagar por esse material. Então, nós temos que levar tudo isso em consideração para pensar essa experiência medieval. A Aline, ela comenta muito sobre essas imagens alegóricas, que contém diversas camadas de significado, que quer passar uma mensagem conectada a uma cosmovisão. E eu lembro muito do simbolismo da Roda da Fortuna, uma imagem alegórica muito presente na arte medieval e em muitas iluminuras. A Roda da Fortuna tem seus 4 estágios simbolizados por 4 personagens em torno da roda. Nós temos ali do lado direito da roda o personagem que simbolizaria o eu devo reinar, alguém que está em ascensão. No topo da roda, nós temos aquilo que em latim se chama o regno, o eu reino, é a figura acima da roda, frequentemente coroada, a pessoa que está ali no seu ápice. Logo em seguida, a gente já tem um outro personagem, que simbolizaria o eu reinei, a pessoa que já está caindo da graça, que começou a perder assim, os favores da fortuna. E por fim, a gente tem um personagem que está na base da roda, que ele não tem reino, que é realmente a pessoa que perdeu a graça e agora está em um outro movimento dessa roda. Essa roda da fortuna representava, na Idade Média, tanto a roda da vida, que elevava o homem até o alto, antes de deixá-lo cair de novo, e também a roda do acaso, que não parava nunca de rodar e indicava a mudança perpétua, que caracterizava a natureza humana. Muito interessante, Sara. A Aline comenta sobre uma corrente filosófica da época chamada neoplatonismo. O neoplatonismo é um conjunto de doutrinas inspiradas no pensamento do filósofo grego Platão, né? Essa filosofia se desenvolveu do século III ao século VI, mais ou menos. Na época, eles só se consideravam platônicos mesmo. Mas depois, numa análise posterior, percebe-se algumas diferenças com o pensamento platônico. Esse pensamento neoplatônico está diretamente ligado aos aspectos espirituais e cosmológicos, né, do pensamento platônico, juntando com os pensamentos dos egípcios e judaicos, né? Então isso também mostra como essa filosofia, que era a filosofia mais recorrente assim da época, tinha essa ligação também com o povo judeu e com o povo egípcio. O Egito, para quem não sabe, fica na África. Isso aí é uma coisa que às vezes as pessoas cometem os erros. Assim. O artista, então, ele não tem essa questão da autoria, de assinar uma obra. Às vezes se identifica o autor da obra, mas ele não tem uma grande preocupação de assinar, de colocar ali. Por quê? Esse autor, que está reproduzindo aquela imagem, e a palavra reproduzir no sentido que do pensamento medieval, porque aquela imagem contém uma verdade, uma mensagem, que tem, como eu já falei, tem várias camadas de sentido. Então o artista, ele é um meio, ele é um médium entre essa verdade, entre essa mensagem
e a forma como ela é manifestada na imagem. Então, ele não é o autor disso. O autor disso é o autor da mensagem e, em última instância, Deus, a própria divindade. E isso a gente pode entender pensando nessa cosmovisão e também escola filosófica que passa por diversos escritos medievais, que seria o neoplatonismo, que consegue ver essa simultaneidade de significados na imagem medieval, que torna essa imagem medieval uma alegoria. E por isso, nós então podemos entender essa arte medieval como uma arte didática, que quer passar uma mensagem, que quer revelar uma verdade. Podemos pensar nessa arte medieval, então, conectada com uma cosmovisão, com a filosofia, e por que não também com a própria teologia, porque em última instância essa verdade é uma verdade divina, que é revelada através da imagem. E também pensar que essa ideia da imagem, ela vai ser tão importante para a Idade Média que vai causar uma grande discussão, tanto no meio do Islã, como no meio judaico, como no meio cristão. Então, é comum essa discussão porque tanto no meio judaico como no meio muçulmano, a imagem da forma humana ou de Deus não deve ser representada. Então, não é bem visto e é até proibido a representação. Enquanto que no mundo cristão isso acontece, principalmente pela essa herança greco-romana. Mas vai ter toda uma disputa entre esse cristianismo da Europa, né, ocidental, latina, e da Europa oriental, grega, pela manutenção ou pela permanência da utilização de imagens dentro das igrejas e dentro da fé. Essa é uma outra conversa, né? Mas o que nós conhecemos como o movimento iconoclasta é essa disputa, que acaba sendo uma disputa filosófica entre uma percepção neoplatônica da imagem, onde se diz que a imagem ela é uma forma de revelar a verdade divina, e uma visão filosófica mais aristotélica medieval, que diz que a imagem jamais poderá reproduzir a imagem divina, ou seja, a presença divina, e que isso então seria um pecado, uma heresia, uma idolatria, tentar colocar a imagem divina de uma forma plástica, né, visível. Então, são todas questões. Então, o que finalmente a gente consegue compreender disso é que a arte medieval passa por um entendimento de Deus, do divino, do próprio ser humano, do mundo e de como isso pode ou não ser representado, veiculado a uma imagem. Então, isso torna muito interessante, né, o estudo dessa estética e dessa arte medieval. Outra vez aqui falando sobre conceitos, mas quando a gente chega nesse assunto de Idade Média, não tem como não abordar questões conceituais, né, que fizeram a gente ter essa ideia equivocada sobre o período, né? O fato dos artistas não nomearem suas obras dificultaria ainda mais uma análise positivista da Idade Média, né? É difícil achar uma arte ou um grande acontecimento, e aí a gente tende a reduzir o período como um período das trevas, onde nada aconteceu. Mas a gente também tem a mania de ver o passado como pior, menos inteligente. Essa visão da morte de tudo em seguida do renascimento moderno, né? Onde a ciência voltou a vigorar e os pintores descobriram novas técnicas. Enfim, adivinha só, essas pessoas estavam ali na Idade Média. Não existe um segundo em que o grande espírito do renascimento acontece e as pessoas deixam de fazer o que elas faziam, né? Assim, isso é muito interessante. Talvez na escola a gente tem uma dificuldade de ter essa noção, porque a gente estuda muito linha do tempo, né? Não querendo criticar a linha do tempo, mas a linha do tempo dá essa cara... Mas já criticando, exatamente.
a linha do tempo dá a entender que a partir daquele risquinho tudo foi diferente e antes daquele risquinho tudo era igual, sabe? Então a gente tem que parar de pensar dessa maneira, porque os acontecimentos históricos, eles não acontecem de uma hora para outra ou num momento, num segundo, assim, né? Eles são processos de diversos outros microacontecimentos, né? Hoje em dia a gente tem os estudos da história cotidiana, a microhistória, né? Que estuda essas relações micros que elas reverberam para o macro e criam essa grande história que a gente conhece, né? Como história dos eventos, dos acontecimentos, assim, né? Então, mas é muito interessante a gente pensar dessa maneira, assim, que o renascimento, ele não acontece do nada, de repente as pessoas acordaram para o mundo, acordaram do mundo de trevas e religião da Idade Média, né? É um processo que vai acontecendo para reverberar no renascimento, que não necessariamente é um renascimento, né? Como a gente já tem comentado no episódio inteiro, né? O renascimento é um produto de tudo que aconteceu na Idade Média, né? O renascimento é o produto da Idade Média e não um produto da Idade Moderna. Sim, eu só gostaria de complementar isso que a Ju fala sobre a linearidade, que é o perigo também da gente imaginar que as coisas se sucedem de maneira muito natural, quando na verdade a história é uma teia muito complexa de acontecimentos. Um discurso muito forte hoje, por exemplo, dado todo o conflito social, político e ideológico no Oriente Médio, são as ondas migratórias para o continente europeu. E a gente vê muitos discursos nacionalistas de muitos líderes e da população em geral querendo recorrer a eventos da Alta Idade Média e interpretando esses eventos à sua maneira, fazendo um super equivocado uso do passado, para dizer que eles têm a legítima posse do continente. É como se eles tivessem a natural estabilidade porque eles herdaram isso. Mas a gente vê que esse argumento da suposta unidade sociocultural imutável dos povos europeus, ele não é muito bem fundamentado. Recorrem a ele como um argumento de natural sucessão, sendo que a gente vê ali no medievo uma profunda migração. Os povos que muitas pessoas chamam de bárbaros, né, que até é um termo também problemático, mas enfim, não vou entrar nessa questão hoje, se estabeleceram no continente europeu por diversas ondas migratórias. Então a gente vê que a história não é sucessiva. Um povo, enfim, não tá ali no continente porque sempre foi assim. E não é recorrendo à Idade Média que a pessoa pode formular esse argumento. Muito pelo contrário, a gente recorre à Idade Média para ver que foi um período com um fluxo migratório muito intenso. E agora a gente vai para o nosso quadro Lado do Artista. Lado do Artista. Que a gente tem outro convidado que a gente ama, que é o Renan. O Renan é cineasta e tem seu trabalho voltado para a história da África e afrodescendentes. A gente achou legal colocar o depoimento dele aqui pela pluralidade da cultura africana, né, em todo o mundo, medieval ou não. E a gente conhece tão pouco, né, dessa cultura, e o Renan tem o trabalho dele voltado para a difusão do conhecimento dessas populações de vários países da África. Então vamos ouvir aí o depoimento do Renan. Saudações, Ponte Dialógica. Agradeço a Júlia, a Sara e o Carlos pelo convite aí para estar falando um pouco do meu processo criativo. Eu sou Renan, trabalhador da cultura em Santa Catarina, mais especificamente nas áreas de teatro e audiovisual. E além de falar do meu processo criativo, eu vou soltar um som que eu fiz essa semana. Vou falar sobre 5 documentários produzidos pela Yachar Filmes desde 2011. Então, em 2011 nós produzimos o Emaye. Eu acho que dos 5 documentários esse foi um que teve a maior dedicação na etapa de pré-produção. E eu queria muito registrar o artesanato do Almirênio Barbosa, o trabalho dele com máscaras antropomorfas africanas. E eu percebia que tinha umas máscaras quebradas, rachadas, trincadas e remendadas assim, com fita, com costura, com linha. E eu vi naquilo ali uma marca do tempo, assim, própria metáfora aos ferimentos dos afrodescendentes no Brasil.
Então eu procurei traçar um paralelo da obra do Almirênio com a história e profecia Rastafari. No making off do curta a gente mostra o Martins que cedia as cabaças, catutos, para o Almirênio confeccionar essas máscaras. Então eu me apropriei desse conceito das máscaras para estabelecer uma relação com a história e profecia Rastafari. Foi quando um amigo, professor Gabriel Cruz, me levou para uma celebração na Yabing que haveria no Rio Grande do Sul. Foi onde eu conheci muitos membros do Congresso Negro Internacional Etíope Africano e onde gravamos os 3 depoimentos do documentário. E o documentário conta com depoimentos de 3 profetas da Ordem Bobo Achante. Então a parte do documentário que foi roteirizada foi com base nas experiências dos primórdios do cinema desde 1903, quando foi feita a primeira experiência de projeção simultânea, com 3 ecrãs de projeção numa sala de cinema. Então eu passei a articular esse plano de 3 imagens simultâneas. Tinha imagens em mente, eu pensei todo o roteiro a partir de imagens. É um processo interessante de roteirizar pensando a montagem já. E o filme foi para o primeiro festival de Blumenau em 2012. Está disponível no Afroflix e nos canais da Yashar no Vimeo e no YouTube. Em 2015, o engenheiro ambiental Pedro Palermo e eu realizamos um documentário de 5 minutos intitulado Educação Básica e os Resíduos Sólidos na Escola. É conhecido também por Bernúcia Composteira. É um mini documentário que apresenta a gestão agroecológica na Escola Batista Pereira, do Alto Ribeirão da ilha de Florianópolis. Nosso intuito foi mostrar a articulação de toda a escola, da comunidade, da cozinha, a vigilância, a direção, os professores e alunos, toda a comunidade escolar envolvida com a Bernúcia Composteira. A gente produziu sem roteiro esse documentário. Gravamos depoimentos na escola em um dia de filmagem, depois editei esse material bruto. Esse curta ele foi vencedor do concurso de ADESOL 2015, promovido pela ABES de São Paulo, a Associação Brasileira de Engenheiros Sanitaristas. Também foi selecionado para o Festival EduDoc 2016 na Índia, ao Zagreb Green Festival na Croácia, ao São Mauro Film Festival na Itália e ao Geofilm Festival na Itália também. Já em 2016, o CEPAGRO, através também do engenheiro ambiental Pedro Palermo, me convidam para fazer um documentário sobre a gestão agroecológica e sustentável no Parque Estadual do Rio Vermelho. Esse documentário também feito sem roteiro. A gente foi gravar um evento do REGA, a Rede de Grupos de Agroecologia do Brasil, e foi muito simbólico, porque esse evento foi feito no final da gestão do CEPAGRO, quando os funcionários já estavam sem receber há vários meses. Então a gente conseguiu compilar material de arquivo que os técnicos e engenheiros do CEPAGRO registraram durante os 2 anos de gestão no parque. O filme também foi selecionado por Planeta Doc 2016-17 e está disponível nas páginas da Yashar Filmes e do CEPAGRO. Bom, ainda em 2015, eu participei de um grupo de estudos étnicos raciais fundado pela professora Maria Aparecida Rita Moreira, na Escola Derbal Ramos da Silva. Nós fomos convidados a apresentar um seminário sobre a cultura Rastafari. Então, desde o seminário Africanidades Brasileiras, realizado em 2015 na Escola Derbal Ramos da Silva, eu vinha registrando eventualmente atividades desse grupo em toda a região de Florianópolis. E então, já em 2018, a professora Maria Aparecida começou a fazer contatos com pessoas do movimento negro que contribuíram com depoimentos para esse documentário. E o documentário foi lançado no dia 20 de novembro de 2018, na Casa da Memória, em Florianópolis, na Semana da Consciência Negra da Fundação Cultural Franklin Cascais.
Então a gente passou o ano de 2018 e 2019 exibindo o documentário em escolas. A gente foi para vários municípios catarinenses e chegamos a exibir para mais de 500 alunos em um dia. Também exibimos o documentário em universidades, na Unesc em Criciúma, na UDESC em Florianópolis, bem como em cursos de formação de professores, pois é um documentário que trata da aplicação da Lei 10.639, que obriga o ensino de história e cultura dos afro-brasileiros e da África. O documentário tem meia hora e foi exibido também no FAM de 2019 e no primeiro Festival de Cinema Negro de Santa Catarina. E tem servido como material de apoio aí para professores da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina. E no verão de 2019, o professor e historiador Fábio Garcia me convida para a realização de um documentário sobre a história do intelectual Ildefonso Juvenal, uma personalidade negra do século XIX de Florianópolis. Então, partindo da pesquisa do Fábio de mais de 15 anos, nós entrevistamos os familiares do Ildefonso Juvenal, historiadores e pesquisadores da cultura negra em Santa Catarina. Então foi um aprendizado bem grande, porque eu não conhecia muito sobre o Ildefonso e eu fui aprendendo e o documentário foi ganhando corpo conforme a gente ia gravando as entrevistas. Foi um documentário também que eu pude me concentrar mais na câmera, na fotografia, na iluminação, na captação do som, porque o Fábio entrevistava as pessoas. Eu também inventei uma animação para o início e para o final do filme que eu achei bem interessante. Pude trabalhar mais esses aspectos gráficos visuais, de animação. Lançamos então no dia 10 de abril de 2019 o documentário Uma Herança, um Dom, aspectos da vida e obra do intelectual Ildefonso Juvenal, na Biblioteca Pública de Santa Catarina. Então nós exibimos o filme em Florianópolis, em Itajaí, em Joinville e no primeiro Festival de Cinema Negro de Santa Catarina. Lembrando que o primeiro Festival de Cinema Negro de Santa Catarina teve na sua mostra competitiva de 13 curtas-metragens 3 documentários da Yashar Filmes, o Emaye, o Toque de Melanina e Uma Herança, um Dom. Então os documentários da Yashar Filmes predominam o tema utilizando uma linguagem documental mais convencional, mas temos projetos futuros aí para trabalhar mais a forma do cinema, fazer produções de ficção também. E para esse ano a Yashar Filmes está na produção de um documentário da escritora moçambicana Paulina Chiziane, uma coprodução Brasil-Moçambique, além de outras parcerias também com a Casa Vermelha. Quem quiser encontrar o contato da Yashar é yasharfilmes.blogspot.com. Temos um canal no Vimeo, Yashar Filmes, no YouTube, é só procurar que vai achar. Temos todos esses documentários que eu falei disponíveis online. Agradeço aí a Ponte Dialógica, parabéns pela iniciativa, damos graças. A gente tem o nosso quadro de indicações. Vamos ouvir a indicação da Aline e a da Sara, e eu também vou dar a minha indicação. Bem, eu ainda gostaria então de poder indicar para vocês, pelo menos, um artista medieval, no caso, uma artista medieval, que ela não é só uma artista, mas ela também praticava medicina, escreveu tratados de medicina e escreveu muitas cartas e tinha visões, foi conhecida como a Sibila do Reno. O nome dela é Hildegard von Bingen e ela escreveu peças medievais altos e também músicas que vocês podem encontrar no YouTube.
Então vocês procurem por Hildegard, com H no início, von Bingen, ou von Bingen, se escreve von Bingen, e ali vocês vão poder escutar um pouco dessa música medieval composta por uma mulher, por uma monja do século XII. Outra coisa que eu ainda gostaria de contar é que eu faço parte de um projeto ligado à cátedra da Unesco na Itália, da Universidade Basilicata, no sul da Itália, que o nome do projeto é Paisagens Culturais Mediterrânicas e Comunidades de Saber. Então, aqui no Brasil, eu coordeno esse projeto junto com a Thaís Tonin e a gente, então, tem discutido, pensado e organizado essa questão das paisagens mediterrânicas relacionadas, então, com a arte catarinense. E vocês ainda vão ouvir falar desse projeto. E se me permitem ainda, gostaria de dar uma indicação de leitura também. Algo, principalmente do que eu falei aqui sobre a arte, sobre a alegoria, vocês encontram no livro do Humberto Eco, Arte e Beleza na Estética Medieval, que vale muito a pena, então, dar uma lida neste livro. A indicação artística de hoje é o site do Met Museum, e ali dá para navegar por todo o acervo do museu, e é muito legal. Dá para selecionar o tipo de obra, se é escultura, se é pintura, dá para escolher o período, é muito interessante, tem muita coisa. Dá para escolher o local também. Eu encontrei algumas iluminuras da Roda da Fortuna que eu citei hoje no podcast nesse site. Então deem uma navegada, é muito legal mesmo. Assim, é um universo. E a maioria das imagens dá para baixar em boa qualidade. Enfim, essa é a minha diquinha de hoje. A minha indicação é o primeiro álbum da banda Fleet Foxes. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã deles. O primeiro álbum chama Fleet Foxes e ele tem uma pegada meio barroca, medieval nas músicas, assim. Inclusive ele aborda temas fantásticos e medievais nas letras. Então é uma banda atual que tem esse assunto pendendo para história medieval, e o álbum é muito bom. Eu recomendo que vocês escutem Fleet Foxes, do Fleet Foxes. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem nos acompanhado até aqui. Um agradecimento muito especial à nossa convidada de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa conversa e que eu tenha conseguido passar uma outra imagem da Idade Média, para além daqueles esqueminhas aí para vestibular, para as escolas, ou que mesmo é passado na mídia, assim, em cinema ou outras coisas. É bem mais complexa essa relação e bem mais encantadora. Então, até logo, e é isso aí. Aline, muito obrigada por ter composto a conversa e ter partilhado conosco e com os ouvintes muitos dos seus conhecimentos. Não se esqueçam de acessar o nosso site www.casavermelha.art.br para estarem atentos às novidades, aos novos cursos e ao que a gente vem debatendo. A gente também tem um fórum nas nossas redes sociais, @MCC_Casa Vermelha, e que a gente adoraria ouvir de vocês, ouvintes. Críticas, sugestões, comentários e também suas diquinhas artísticas. Então ficamos por aqui. Muito obrigada por ter nos ouvido e ter nos acompanhado nessa série histórica, e vem por aí muito mais conteúdos artísticos e culturais pela frente. Tchau, tchau!